estão saindo, boa noite. Eu queria compartilhar com vocês, Josué falou que não tem nenhuma novidade nos campos missionários, mas ele nessa idade é muito esquecido, né? A gente compreende aí o que ele esqueceu. Sentei com Josué para conversar uns dias atrás a respeito dos missionários que nós temos ajudado e tomamos a decisão de adotar mais 2 missionários, aliás, 2 missionárias, uma família e uma missionária para o ano de 2024. Um grande desafio. Nós já temos alguns missionários que nós ajudamos, inclusive e especialmente os meninos lá da África, de Guiné-Bissau, né? O Nelo, o Sebastião, o Simão, e a necessidade deles, em termos de recurso, é um pouquinho maior. Então, sempre que a Secretaria de Evangelização pode, envia um pouquinho mais de recurso. Mas tem outros missionários também, que nós já ajudamos há muitos anos, né? Então, a Regina e o Josué fazem um repasse todo mês, dividem as ofertas missionárias. Quando entra um pouquinho a mais, manda um pouquinho a mais para os meninos da África, porque eles precisam, né? Mas nós estamos com um projeto de adotar mais 2 famílias. Uma família é a da Natália e do Mateus. A Natália hoje é missionária do nosso presbitério, única missionária oficial do nosso presbitério. Assumimos ela no começo do ano e faz muito sentido nós ajudarmos a missionária do nosso presbitério. Ela está fazendo um trabalho junto com o esposo na Tailândia e ela com o esposo tem uma escola de futebol. E na Tailândia você só consegue entrar e tem assim um pouco de liberdade religiosa se você tiver um projeto social junto. E eles são missionários da Jocum, missionários da IPI do Brasil, missionários do nosso presbitério, e eles estão evangelizando através da aula de futebol. O sonho de todo menino tailandês é jogar contra um brasileiro. E o Mateus, brasileiro, jogador de futebol, né, foi até profissional, agora abandonou e foi para o campo missionário. Então eles evangelizam os adolescentes através do futebol. Trabalho lindo, um trabalho que precisa de apoio. Eles levam a parafernália enorme em cima da caminhonetinha velhinha que eles têm lá, para ir para o lugar, ou para transportar de um lugar para o outro, onde eles dão a aula de futebol e fazem o trabalho evangelístico. A partir do ano que vem nós vamos assumir essa família como missionários também, onde nós vamos ajudar, investir no campo, na vida deles, no dom deles. A Natália está grávida, lá na Tailândia agora. Está fazendo pré-natal online, com uma médica que é presbítera aqui na IPI de Borda da Mata. E ela é ginecologista, obstetra. Está fazendo pré-natal online, porque a estrutura lá é mais escassa, muita dificuldade, enfim. Eles precisam de auxílio para esse trabalho. Então nós resolvemos adotá-los também. Estou comentando isso com você para desafiar você a partir do ano que vem, desenvolver um espírito aí de oferta missionária, o quanto você puder, tiver no seu coração, para nós sustentarmos esses missionários. Estão pregando o evangelho na Tailândia. Segunda pessoa que nós queremos assumir é a Isolina, que veio aqui em março desse ano, nos abençoou com uma palavra desafiadora, animadora. Fomos animados a pregar o evangelho. E ela tem feito um trabalho fantástico, preparando novos evangelistas para irem para o ambiente islâmico. A especialidade dela é essa, é evangelizar pessoas que estão no Islã. E o islamismo está crescendo no Brasil. Então, uma outra família que nós queremos sustentar é a vida da Isolina, que faz um trabalho muito bom no Brasil e fora do Brasil. Já até pretendemos convidá-la para vir de novo o ano que vem, nos animar missionariamente, evangelisticamente. Então, estou compartilhando com vocês, porque são decisões que nós estamos tomando e nós vamos precisar do auxílio, do apoio da igreja, do sustento da igreja para a vida dessas pessoas e para os demais que nós já ajudamos. Ok? Então, estou compartilhando isso com você para desafiar você a fazer um reforço para o ano que vem, se programar financeiramente. Eu sei que eu e você, como bons crentes, nós temos controle sobre as nossas finanças, não temos? Então é possível a gente se programar para abençoar alguém, né, num mês, quem sabe a gente abrir mão de alguma coisa mais supérflua
e abençoar um campo missionário. É possível a gente se programar para isso, um grande desafio, né? Mas como igreja a gente consegue abençoar essas vidas que estão longe pregando o Evangelho. Então vamos à pregação de hoje. Quero começar a pregação de hoje fazendo uma leitura de um texto pequeno. Quero que você ouça com muita atenção, preste atenção. Era uma vez um Natal bem diferente, sem a euforia do 13º salário e das gratificações, sem as puras e belas melodias natalinas usadas irreverentemente a todo volume nas propagandas de presentes de Natal, sem o excesso de luzes e cores, sem os cumprimentos natalinos, na maioria formais, sem os comes e bebes em quantidades enormes, sem o cansaço do ano que se finda, de outras cerimônias, formaturas, cerimônias nupciais, o trânsito difícil, de corrida às lojas e de pancadas de chuva. Era uma vez o mais remoto Natal, celebrado numa estrebaria e não numa catedral. Celebrado de noite e não de dia. Celebrado com vozes angelicais e não humanas. Celebrado com a glorificação e o louvor do nome de Deus e não com cenas profanas. Esse texto é do reverendo Elben César, saudoso, falecido, reverendo Elben César, que escreveu num caderno da Ultimato há uns anos atrás. Trouxe esse texto porque eu me deparei com esse texto depois de já ter pensado exatamente o que o reverendo Elben estava declarando aqui nessas palavras. Infelizmente, meus irmãos, o Natal ele está inserido na época mais frenética do ano, não é? Alguém aqui vê o mês de dezembro passar? Se alguém viu aí, me fala onde é que está, que o mês de dezembro já está quase acabando e eu não vi. Voa, não voa? É a época mais frenética, é corrido. Quando eu era moleque não chegava nunca o Natal. Agora é um atrás do outro, a gente não sabe, de repente olha e fala, gente, já foi, começou o ano de novo. É a época mais frenética. Infelizmente, o Natal está no meio dessa época mais frenética do ano. Eu falo infelizmente porque no meio desse turbilhão de expectativa, né, de férias, festa, compra, o ano que termina, o ano que vai começar, está o Natal de Jesus, uma festa tão importante, uma celebração única. E de repente passou e a gente não celebrou o Natal do jeito que deveria. Eu noto que nós cristãos entramos aí nesse frenesi e o Natal passa despercebido. Deveria ser um tempo de aprofundamento espiritual, deveria ser um tempo de adoração comunitária, de celebração, de louvor pela grande obra redentora de Deus realizada através de Jesus. A gente tinha que se preparar melhor para receber o Natal. A gente não pode deixar a festa do Natal, que é uma festa única, tão importante, tão significativa para nós, passar nesse turbilhão de coisas que é o mês de dezembro. A gente precisava se preparar melhor. Pensando nisso, eu quero fazer um desafio para você. Junto comigo, você topa uma reflexão todo dia essa semana a respeito do Natal? Me comprometo a compartilhar com você, todo dia, um texto que faz referência à encarnação de Jesus, às promessas bíblicas da vinda de Jesus, ao anseio que a Bíblia traz dessa expectativa gostosa de nascer o Salvador. Você topa durante essa semana fazer esse exercício? Eu vou compartilhar no grupo da igreja. Se alguém não está no grupo da igreja e quiser participar, só me falar. Se alguém não está no grupo da igreja e não quer participar, mas quer receber, me fala, que eu mando em particular. Mas nós precisamos nos preparar melhor para o Natal. Não podemos receber a festa, a celebração da obra redentora que nos alcançou em Jesus Cristo nessa correria, nessa rotina frenética. A gente precisa dar mais atenção para isso, precisamos aprofundar o nosso olhar,
porque é muito importante. É lindo. Então, se você topa isso comigo, eu pretendo compartilhar no grupo da igreja, ou com quem mais quiser em particular, todo dia às 7 horas da manhã, um texto e uma breve reflexão sobre o texto, para a gente se preparar para a chegada do Natal. Combinado? Amém? Joia. Mas para nos prepararmos melhor para a chegada do Natal, eu já queria compartilhar um texto com você, um versículo que não é muito conhecido, mas que é um dos versículos que antecedem a chegada do Natal. Isaías capítulo 57, versículo 15. Livro do profeta Isaías, capítulo 57, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus, em Isaías 57, 15. Acompanhe comigo. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Amém. Amém. Meus irmãos, para nos prepararmos para a chegada do Natal, a gente vai ter que recorrer hoje a um conceito bíblico que nos é muito estranho. Muito estranho. É o conceito da eternidade. A Bíblia declara que Deus é eterno. A Bíblia nos revela esse atributo de Deus. Deus é eterno. Não sei se vocês notaram aqui no texto, porque assim diz o alto, o sublime, é Deus falando, aquele que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar. A palavra de Deus está nos dizendo que Deus habita a eternidade. Isso nos é estranho, porque nós não habitamos a eternidade. Nós vivemos numa realidade passageira. Nós vivemos numa realidade finita. Há limites para nós. Mas a realidade de Deus é outra. Deus transcende a nossa realidade. Deus está além da nossa realidade temporal, da nossa realidade finita, da nossa realidade passageira. Deus é eterno. Deus habita a eternidade. Facinho entender isso? De jeito nenhum. É difícil. Mas a Bíblia declara que Deus é eterno. A Bíblia declara que o Deus que nos criou, Ele não está preso à sua criação, não está preso ao tempo. Deus está fora do tempo. Deus era antes de existir qualquer coisa. E aí muita gente especula, né? Mas o que Deus estava fazendo antes da criação? Perguntaram uma vez para o Calvino. Já contei aqui. Perguntaram para o Calvino. Escuta, o que Deus estava fazendo antes da criação? Calvino respondeu, estava criando um inferno para os curiosos. O que Calvino quis dizer com isso? Não interessa o que Deus está fazendo, Deus é Deus. Né? Deus estava lá, nós estamos aqui. Nossa realidade é essa, o nosso tempo, o tempo que estamos vivendo é esse. Deus está além do tempo. Deus é eterno. É um atributo de Deus. Nós não entendemos porque nós não o somos. Não faz parte da nossa realidade hoje. Nós somos finitos. Mas por que lembrar que Deus é eterno é importante para o Natal? Pois agora eu queria compartilhar duas coisas, eu queria que você levasse para sua casa hoje, para você se preparar para a chegada do Natal. Por que lembrar que Deus é eterno é importante no Natal? Primeira coisa, o Natal é a história do Deus eterno que veio habitar entre nós.
O Natal é a história do Deus eterno, meus irmãos, que deixou a eternidade e veio cá com a gente, veio habitar, veio colocar os pés na nossa realidade. Você já parou para pensar nisso? O texto que nós lemos está declarando isso, porque assim diz o alto sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Esse texto que foi escrito antes da vinda de Jesus está anunciando já uma intenção de Deus de se fazer presente com as pessoas, e isso de fato aconteceu de maneira plena quando Jesus veio. Quando Jesus se encarnou, se tornou um de nós, se fez homem. O Eterno, o Deus Eterno, deixou a sua habitação e veio estar conosco. Esse movimento, meus irmãos, de Deus vindo ao nosso encontro, é o que diferencia o cristianismo de qualquer religião. Sabe o que significa a palavra religião? Religar. A intenção da religiosidade é religar o ser humano com Deus. Mas isso não é possível, nós não conseguimos, pelos nossos próprios meios, nos religarmos com Deus. Só é possível o movimento contrário, Deus se religar a nós. E nesse sentido o cristianismo supera qualquer religiosidade, porque é Deus vindo até nós, através de Jesus. É Deus se religando a nós através de Jesus, que se fez carne, se tornou um de nós. O Deus eterno veio pôr os pés na nossa finitude, na nossa vida passageira, na nossa vida dolorida. Jesus veio habitar o nosso mundo despedaçado pela força do pecado e da morte. Jesus veio viver a nossa vida momentânea e passageira. Jesus veio sofrer a nossa dor, veio chorar o nosso pranto. Ele se fez um de nós. O Deus eterno deixou a sua glória e se fez um de nós. Paulo declara lá em Filipenses capítulo 2, que Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Jesus se fez homem. Jesus se despiu da sua glória e Jesus se tornou um de nós, se fez servo. Isso é lindo, meus irmãos, saber que o Deus eterno se fez um de nós, pisou no nosso chão, viveu a nossa vida. Esse é um Deus que vale a pena a gente confiar. Um Deus que desceu na estrada do tempo e da história para os que são seus, como diz a música o cântico de Jorge Camargo. O Natal é isso, a história do Deus que veio habitar entre nós. Mas tem mais. Segunda coisa que eu queria que você soubesse sobre o Natal, para a gente se preparar para a chegada do Natal com significado, com intensidade. E aí é o finalzinho do versículo que diz assim: primeiro Deus dizendo que Ele habita a eternidade e também habita com o contrito e abatido de espírito. Para quê? Para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O final desse versículo está dizendo que Deus, o Deus eterno, se faz presente com o abatido, se faz presente com homens, mulheres, se tornou um de nós, se despiu da sua glória, viveu a nossa vida, veio estar conosco, mas Ele quer vivificar os corações, Ele quer levantar o abatido, Ele quer trazer vida nova, Ele quer trazer esperança. O que isso significa? Significa que eu estou angustiado e Deus vai me trazer alegria, e amanhã eu fico angustiado de novo? Não, não é uma obra pontual, não é algo só para hoje. Deus quer nos vivificar, Deus quer nos transformar para a eternidade. Então o Deus eterno veio,
viver conosco. Essa é a história, parte da história do Natal, que o Deus eterno veio habitar entre nós. Mas agora o Natal também nos conta que o Deus eterno quer nos levar de volta para a eternidade. Isso é vivificar o coração, isso é levantar o abatido, o contrito, isso é trazer espírito novo, é nos devolver a realidade que nos foi roubada. E aqui vale a pena a gente lembrar que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que a intenção primeira de Deus era que nós tivéssemos uma relação íntima com Ele para a eternidade. Fomos feitos para viver em constante entrega, em conexão com Deus, mas o pecado tornou isso impossível. O pecado nos afastou de Deus, essa é uma realidade. O pecado, meus irmãos, nos fez perder a eternidade. Perdemos a eternidade. Não fomos feitos para viver separados de Deus, fomos feitos para viver com Deus. Não fomos feitos para funcionar por conta própria, viver com base na nossa própria sabedoria. Fomos feitos para caminhar segundo a vontade de Deus. Não segundo os nossos recursos, mas dependentes dos recursos de Deus. Essa realidade, vou citar um exemplo aqui, é só a gente imaginar um peixe fora d'água. Somos nós fora da eternidade. Somos nós fora da eternidade, um peixe fora d'água. Fomos criados para estar lá, mas não estamos lá. Fomos criados para desfrutar da companhia de Deus eternamente, mas não estamos lá. Portanto, era necessário fazer alguma coisa diante desse desastre. Alguém tinha que fazer alguma coisa. E só tinha um caminho. Só havia uma coisa a ser feita. O Deus eterno tinha que vir habitar entre nós. E Ele veio. Se fez um de nós. E Ele foi. Foi até o final. Ele veio sabendo o que Ele precisava fazer. E Ele fez consciente. Foi até a cruz, tomou o nosso castigo, tomou a nossa dor, sofreu o maior desespero, e foi sentir na pele o que nós sentimos, a separação de Deus. Essa foi a maior dor que Jesus sentiu, se separar do Pai. E essa é a nossa realidade. Jesus se separou de Deus por um instante, para que nós pudéssemos ser, cada um de nós sermos religados a Ele eternamente. O Deus eterno se faz presente, habita entre nós, para nos levar de volta para a eternidade. Isso é o Natal. O Natal conta isso. O Natal nos lembra essa história linda, essa maravilhosa mensagem de esperança. Foi por isso que o Natal de Jesus aconteceu. Ele pôs os pés na nossa realidade temporal e mortal para que nós pudéssemos um dia colocar os pés na eternidade. Aleluia! Isso é lindo. Isso é o Natal. Ele viveu sem ter onde reclinar a cabeça. Até os animais têm um lar. Jesus viveu sem um lar. Para que nós pudéssemos ter um lar eterno. Ele teve que suportar o nosso castigo. Ele teve que declarar na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ele teve que se sentir desamparado, para que nós fôssemos amparados nos braços do Deus eterno. Foi por isso que Ele veio, meus irmãos. Foi por isso que Ele nasceu. Para que eu e você pudéssemos ter de volta a eternidade. Isso é o Natal. Ele veio viver temporariamente, separado do Pai, para que eu e você fôssemos aceitos como filhos de volta no lar eterno.
Nós não podemos celebrar isso de qualquer jeito. Temos que nos preparar para celebrarmos o Natal com alegria, com intensidade, com gratidão, com louvor, porque o Deus eterno veio habitar entre nós e nos leva de volta com Ele para a eternidade. Essa é a mensagem do Natal. O Natal conta isso. E a história do Natal alcança agora, meus irmãos, um sentido maior para ser celebrado, não é? Deus eterno veio habitar entre nós e quer nos levar de volta para a eternidade. Motivo para darmos glória a Deus. Motivo para celebrarmos com alegria a vinda do Salvador. Cantamos aqui junto com as mulheres, com as crianças, que somos gratos por tudo o que Deus tem feito, pelo que Ele fez em Jesus. Ele é o único que merece a nossa adoração. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele nós ministramos aqui e seguimos ministrando na nossa vida todo o louvor. É assim que a gente celebra o Natal, meus irmãos, reconhecendo que o Rei eterno se fez um de nós e quer nos levar de volta para a eternidade. E eu preciso perguntar para você: Jesus é isso para você? O Rei eterno que veio até você, que se fez um de nós, que se entregou por nós, salvando a sua vida, te dando a oportunidade de voltar para Deus eternamente. Jesus é isso para você? É assim que nós vamos celebrar o Natal esse ano, lembrando que o Rei eterno se fez um de nós e agora nos chama de volta para casa, para a eternidade. E cá estamos, vivendo, nos preparando para esse dia. Cá estamos vivendo, chamando outros para também se prepararem para esse dia. O Deus eterno está entre nós. Amém? Espero junto com você celebrar o Natal com mais intensidade esse ano, com mais alegria, com mais fervor, com celebração gostosa, com júbilo, para que o Natal renove a nossa fé, a nossa esperança, para que o Natal traga fogo no nosso coração. Afinal de contas, que obra foi essa, meus irmãos? O Deus eterno invadindo a nossa realidade passageira. O Deus que não morre, vindo morrer a nossa morte, para que a gente tenha vida. Aleluia! Porque isso aconteceu e hoje nós podemos celebrar. Podemos celebrar. Então não vamos deixar o Natal passar nesse turbilhão, nesse frenesi. Vamos parar durante a semana, em alguns momentos, e vamos já ir alimentando essa expectativa de celebrar o Natal com mais intensidade. De celebrar o Rei eterno que se fez um de nós e que nos chama de volta para a eternidade. E é lógico, preciso compartilhar isso com você, principalmente se você é um visitante que está aqui conosco hoje. Não tem como a gente desfrutar da vida eterna sem colocarmos a nossa fé em Jesus Cristo. É o único caminho, o único meio da gente desfrutar dessa obra linda, grandiosa, maravilhosa que Deus fez, tendo fé em Jesus. Então, se você está aqui no nosso meio e ainda não crê, não entregou a sua vida para Jesus, você precisa fazer isso. Para que o Natal, de fato, seja a sua alegria. Você possa celebrar conosco, nesse sentido, celebrando o Rei eterno que veio até nós, habitou entre nós e nos leva de volta para a eternidade. Feche os teus olhos, quero orar com você. Como é que está aí o fim de ano? Está frenético, está corrido? Está faltando tempo? Queria convidar você a pisar no freio nesse fim de ano. Voltar os teus olhos para
para essa grande obra que Deus realizou em Jesus Cristo. Porque assim diz o alto sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Como é que está teu coração? Sem vida, sem esperança? Em Jesus nós temos vida e esperança. Como é que está o teu coração? Triste e abatido? Pois em Jesus nós temos alegria, vida eterna, vida nova, ânimo novo, razão nova para viver. Vamos celebrar com alegria essa grande obra do Deus eterno que habita entre nós e nos leva de volta para a eternidade. Pai, louvado seja o teu nome por tão grande obra. Louvado seja o teu nome porque o Senhor deixou o seu trono, enviou o seu Filho, despiu de sua glória para que ele se tornasse um de nós, Pai. E hoje nós desfrutamos de alegria, de esperança, desfrutamos da certeza da vida eterna em Cristo Jesus, porque um dia Jesus nasceu, porque um dia o menino chegou, porque um dia o Senhor se fez carne. Louvado seja o teu nome por isso, Pai. Que essa verdade, que esse movimento do Senhor de vir até nós, Senhor Deus, anime o nosso coração, fortaleça a nossa fé, renove a nossa esperança. Que a certeza da vida eterna, Pai, que Jesus conquistou na cruz, com a sua morte e ressurreição, possa inundar o nosso coração, Pai, e possamos celebrar o Natal de Jesus com alegria, com intensidade, com significado, Pai. Traga essa alegria ao nosso coração, traga esse renovo. Nós clamamos em nome de Jesus.